introduzi a ideia do magnetismo por uma pergunta do colega. O colega me perguntou como é que funcionava o ímã, eu me empolguei. Aí falei um pouquinho da história do magnetismo, falei de algumas regrinhas, de algumas leis, de algumas ideias importantes do magnetismo e mostrei a experiência que inaugurou o eletromagnetismo. Falei sobre essa experiência. São coisas que nós vamos ver no terceirão, no final do terceirão. E como a pergunta do aluno era muito legal, eu acabei aproveitando para introduzir esse assunto sem prejuízo para qualquer pessoa que não tenha vindo, até porque essas aulas também já estão gravadas lá, de outros anos. Tu pode procurar aulas muito melhores do que a que eu acabei falando, né? Não foi uma aulinha, foi um bate-papo, né? Uma aula mais informativa. E como conversei também, li a parte do texto que me apareceu hoje de manhã, enviado por Deus, George Orwell, Revolução dos Bichos, muito legal. Comentamos um pouquinho sobre a Revolução dos Bichos e filosofamos um pouquinho, devaneamos um pouquinho sobre como o ser humano tem agido, né, em relação ao planeta. E aí eu estava ali no banheiro e me lembrei de uma outra coisa que eu vi esses dias. Uma repórter entrevistando Umberto Eco. Conheces Umberto Eco? O cara que escreveu O Nome da Rosa. É um italiano, cara, escreveu O Nome da Rosa. É um filme que ficou famoso, né, com Sean Connery, filmaço. Mas eu não li o livro, cara. Eu não li o livro, sabe por quê? Porque eu não tinha vocabulário. E eu era um guri que eu lia, cara. Eu lia os pensadores, comia literatura, lia muito além dos livros do vestibular, lia os livros do vestibular e lia muito mais. E aí um dia, eu já tinha assistido Em Nome da Rosa, né? O Nome da Rosa. E o filme é fantástico, e como geralmente o livro é muito melhor que o filme, né, porque é muito mais caracterizado e tu cria as tuas cenas muito melhor, né? Eu peguei lá na minha tia, vi ele empoeirado lá na prateleira da minha tia, peguei, cara, e abrindo uma parte assim, e li. Cara, na primeira página que eu li tinha umas 10 palavras que eu não sabia o significado. Eu me senti um merda. Caramba, não tenho vocabulário para ler O Nome da Rosa. Que mula que eu sou. Tô para ler, tá na minha lista infinita de livros a ler. E aí a mulher estava entrevistando esse cara, vivo, que produz até hoje, e ele parece que demora uns 6 anos para escrever cada romance dele. 6 anos. E aí a mulher pergunta, como é que tu escreve? Não, primeiro eu penso nos personagens, né, na linha de cada um deles, tal, na maneira como eles são. Aí depois eu começo a escrever e eles agem sozinhos, a coisa vai se desenrolando, é o jeitão dele falar, né, cara? O gênio é foda, né, cara? O gênio é foda. E aí ela pergunta, e depois daquele teu primeiro livro fez um puta de um sucesso, O Nome da Rosa, como é que foi depois de escrever outros livros que a crítica não... Aí ele fala, putz, isso é uma sacanagem, de certa forma, né? Imagina, teu primeiro livro bomba, aí os outros, Aí ele fala, pessoalmente, qual é o teu livro que tu prefere? Aí ele falou, O Pêndulo de Foucault, também já retorno para minha lista, né? Lista infinita de livros a ler. Então, além do Nome da Rosa... O Pêndulo de Foucault, além da Revolução dos Bichos, e fazendo a modelo também do Chico Buarque, que seria a Revolução dos Bichos do Piniquim. Esses são livros que eu recomendei na aula de hoje, enquanto tu não estava aí. E agora, então, recomendo a todos Umberto Eco, italiano que escreveu O Nome da Rosa. De acordo com ele próprio, Pêndulo de Foucault, o melhor livro dele. E ele agora lança um livro, que eu acho que é Zero o nome do livro, que deve ser foda também. Por que eu estou te falando isso? Por causa do Pêndulo de Foucault. Alguém sabe o que é o Pêndulo de Foucault? Tive a oportunidade de ver o mais belo pêndulo de Foucault numa igrejinha em Paris. No teto da igreja, uma cordinha, um cabo de aço e uma machadinha presa nela. E a machadinha então foi levada até uma ponta da igreja e foi solta. E aí a machadinha fica indo e voltando. Indo e voltando. E por inércia ela quer continuar sempre indo na mesma posição. Porém a Terra... E aí quando a Terra gira, tu faz um relógio no chão e a hora vai mudando à medida que a Terra gira. O relógio mais lindo que alguém poderia construir, né? Pêndulo de Foucault é isso. É tu pendurar uma esfera ou uma massa, botar ela para oscilar, certo? Em qualquer lugar. E com o passar do dia tu perceber que ela estava oscilando assim, daqui a pouco ela está oscilando assim, daqui a pouco ela está oscilando assim, certo? E com isso dá para marcar as horas do dia, por exemplo. É um relógio que atrasa por alguns motivos, né? Tu teria que fazer ele, né, exatamente no Equador,
Tem outros fenômenos que podem interferir no pêndulo de Foucault, que é um pêndulo complexo de prever matematicamente, mas, né, bacana tu saber que existe isso, né, cara? Inacreditável, né, cara? Que maneira de provar que a Terra tá girando, né, cara? Que maneira de provar que a Terra tá girando, show! Um desses motivos dele ter um atraso é porque tu ia precisar, tipo, parar e botar o pêndulo pra rodar de novo? Mas mesmo que eu não precise fazer isso, porque, cara, pode demorar dias pra ele parar, tá? Pode demorar dias ele ali. Na UFSC tem um permanentemente instalado, que a gurizada usa para fazer experimentos, dá para medir o raio da Terra, dá para fazer um monte de coisa louca, dá para medir a aceleração da gravidade terrestre com pêndulo, né? Então tem um monte de coisa louca que dá para fazer. Então tá constantemente, passa lá no prédio da física, tem lá no último andar um cabo de aço que desce no vão da escada e lá embaixo uma esfera, mas ela oscila tão pouco, é tão pouquinho que ela oscila, que o atrito com ar é mínimo, certo? Ela fica meses oscilando vagarosamente ali. Show, né, cara? Muito massa. Eu acho que faz tempo, compartilhou um vídeo que meio de inércia, que as coisas começam a ficar girando e meio que não param. Daí eu sei que do lado tinha explicação, só que a explicação estava em inglês, alguma coisa. Você lembra desse vídeo? Lembra? Não era aquela chave T que o cara botava pra girar em gravidade zero, ela começava a dar uns rodopios malucos? Não, era várias ferramentas que ficavam meio que nessa, tipo... Ah, não, moto contínuo. Moto contínuo é a ideia de homem conseguir fazer uma máquina que gire sozinha, que tenha movimento perpétuo, moto perpétuo, que não para de girar. Eu lembro que eu achava que eu tinha inventado moto contínuo quando eu tinha uns 13 anos. Eu desmontei uma geladeira velha lá em casa e aí tinha um motor. E aí eu pensei, pô, se eu pegar esse motor e ligar num gerador e botar uma correia entre eles, eu vou girar. E aí o gerador vai alimentar o motor vai girar o gerador, essa porra vai ficar funcionando. Aí comentei com um tio meu, né? Aí ele, não, Otávio, em 1900 não sei quanto, 1600 não sei quanto já pensaram nisso, mas tem aquilo, aí tu murcha, né? Uma tristeza, né? Um jovem achando que está inventando coisas e os filósofos já resolveram a maior parte dos problemas. Foi isso que me deu raiva e começou a me dar vontade de ler os caras foda que já surgiram no mundo, né? Pra gente economizar raciocínio repetido, né? Poder raciocinar em algo novo de repente. Então tu vê, aquele videozinho que eu compartilhei, eram vários motocontínuos que pesquisadores, cientistas, filósofos tentaram fabricar para mostrar que é possível acontecer isso. Muito criativas aquelas máquinas, né? Que beleza aquilo. Só que não funciona, tá? Na verdade, depois de um certo tempo, como tem um atrito, a energia mínima original necessária para iniciar o movimento da máquina acaba sendo perdido pelo atrito e a máquina acaba parando. E às vezes o moto contínuo, quando ele é muito moderno, porque hoje tem gente tentando construir o moto contínuo, quando ele é muito moderno, ele pode ser tão eficiente que pode demorar anos para parar, certo? Mas ao que tudo indica, se a lei da conservação da energia existe, o moto contínuo é só uma ideia que nos ajudou a aprimorar máquinas, a melhorar raciocínios, mas que até agora, ao que tudo indica, é impossível. Fala, meu querido. Desculpa. Não, só ia perguntar se é impossível. De acordo com a física clássica, é impossível, não faz sentido a coisa funcionar. Mas, como eu acabei de comentar na aula anterior, né, o eletromagnetismo de Maxwell, que é o considerado verdadeiro e aceito hoje, né, ele tem algumas falhas que merecem ser observadas. Né? O magnetismo de Weber, ele obtém as mesmas respostas que o magnetismo de Maxwell sem usar a ideia de campo magnético. Uma coisa que eu comentei rapidamente no final da outra aula. Então, a gente tem que manter a mente aberta, certo? Mas, sempre vale a pena observar os motocontínuos ou motoperpétuos com o pé atrás, certo? Porque não faz sentido ter atritos e a energia está sendo perdida e o movimento não cessar. Né? Essa energia tem que ser consumida e uma hora os motocontínuos param, por melhor que eles sejam engendrados, certo? Boa tua colocação. Essa é uma boa matéria para a feira de ciência tentar produzir. Eu lembro que uma vez tentaram fazer um moto contínuo numa feira de ciência, não rolou, mas era legal de fazer. Não tem a ver com o de agora, mas na aula de matemática, na primeira questão, você está falando sobre cores na TV e tal. Quando a TV ela fica meio esverdeada assim, o que aconteceu? Normalmente a TV mais verde. Pois então, se ela ficou esverdeada, quer dizer que o sisteminha que controla a quantidade de cor que cada pixel tem que emitir se descontrolou. Nas TVs mais antigas, tu tinha 3 botõezinhos para controlar a intensidade de cada cor. Tens que procurar primeiro ao redor da TV, às vezes esses botões ficam escondidinhos, se esse botãozinho, um deles não está girado todo para um lado, aumentando o verde. Aí tu pode, né, regular isso. Mas pode ser um problema interno mesmo, pode ser umidade que acabou
alterando os gases no tubo de imagem, e agora o gás que tem lá no tubo de imagem, que era quase vácuo que tinha lá dentro, agora esse gás pode estar pode ter entrado nitrogênio, né? A gente sabe que o nitrogênio tem a tendência de espalhar o azul, a atmosfera terrestre prova isso, né? Então se entrou um pouco de gás lá dentro, é possível que esse nitrogênio esteja deixando azulada a imagem, tem uma série de possibilidades. Tu vê, né, cara, a diferença entre um técnico e um cara que entende a física por trás da televisão, né? Se tivesse um técnico, ele na hora falaria, ah, não, esverdeamento é tal, tal, tal. Pum, resolve assim, puf. Ele saberia, né, o que está acontecendo se ele conhecer a TV da qual tu fala. E o físico, ele não sabe exatamente qual é o motivo. Ele pode pesquisar e entender, né? Ele sabe como é que se constrói uma TV, a tecnologia por trás da TV, mas não a técnica. Por isso que é uma coisa delicada o que tem acontecido. As empresas, elas adquirem conhecimento técnico, elas não querem passar para frente, né? Elas querem reter para elas, né? Isso é uma coisa delicada de a gente não permitir que a competição entre as empresas tecnológicas não esconda tecnologias do grande público, né? Eu não sei te responder com grande precisão o porquê que ela fica esverdeada. Citei algumas possibilidades, certo? Ótima pergunta. E aí, galerinha, vamos corrigir alguma coisa então? Só isso assim, também não tem nada a ver, mas o professor com certeza já viu alguma coisa sobre Da Vinci, já viu aquele desenho do primeiro projeto de helicóptero, Sim. que a hélice dele era meio que um parafuso. Sim, sim. É possível cortar o ar e levantar voo com um parafuso? Cara, é possível. Só que Tem que ser muito rápido. ia ser tecnicamente muito, muito difícil. Muito, muito difícil. E ele tem mais gasto de energia do que com hélice? Com certeza. E além disso, a gente vai ter um problema. A gente vai ter que ter alguma outra coisa girando no sentido oposto para anular o efeito da rotação que a máquina sofreria. Por que tu acha que o helicóptero tem aquela hélicezinha pequenininha na rabeta, né? Porque sem aquela, ele começa a girar junto com a hélice. Certo? Então, o Da Vinci não percebeu isso, né? Que aquela máquina dele começaria a rodopiar e por isso não voaria. Mas com ajustes modernos naquela máquina, daria para fazer alguma coisa parecida a voar. Não vejo maiores problemas. Professor, Fala um aquele pouquinho. helicóptero que é meio que um avião ao mesmo tempo, sabe? Que tem aquelas hélices que fazem assim e tal. Que mexe? Duas hélices. Uhum. Elas giram para os lados opostos, né? Aquelas duas hélices, sim, uma tem que girar assim, a outra tem que girar no sentido oposto para a rotação, né, o torque que uma gera anular o torque da outra, ele tem estabilidade. Por isso que não vai ser necessária a hélice de rabeta, né? Perfeito. Muito bem. Vamos dar uma corrigidinha em física, né? Faz tempo que a gente não brinca de física, vamos mexer com temperaturas. Paramos aonde, hein? Página? A 10 falta 2. Nem passou um. A outra não foi passada.